Bem, pessoal, bem-vindos aí novamente ao curso de Microsoft Excel. O módulo que estamos é o módulo intermediário. Estamos na aula 2 e vamos trabalhar hoje com as funções soma, média, a função se e a função concatenar. O que vamos ver? Como utilizar a função soma do Excel, como utilizar a função média do Excel, o que é e como utilizar a função se do Excel e como utilizar a função concatenar do Excel. Vamos dar uma olhadinha? Como utilizar a função soma do Excel? Essa função soma, pessoal, eu nem pus uma definição dela, porque ela faz literalmente isso, ela soma os valores de um intervalo. Em geral, a estrutura básica das funções é a seguinte: o nome da função, você vai iniciar com o sinal de igual, vai colocar o nome da função, abre parênteses, os requisitos da função e fecha parênteses. No exemplo 1, temos aqui igual, soma, que é o nome da função, abre parênteses, os requisitos dessa função é cada célula que vai fazer parte do cálculo, fecha parênteses. Essas células são separadas por ponto e vírgula nesse caso. Não sei se você lembra da aula anterior, isso aqui é um separador que vai unir várias células, né, que estejam em diferentes posicionamentos na planilha. Esse exemplo aqui é utilizado quando você deseja utilizar cada célula, como eu falei, né, que fará parte do cálculo. Deve ser separado pelo sinal de ponto e vírgula. Já no outro exemplo, igual, soma, abre parênteses, D4 até, que é esse sinal de dois pontos aqui, equivale nesse caso ao até G4, fecha parênteses. Ou seja, todo o valor que estiver entre a célula D4, que é linearmente nesse caso, né, e a G4, ele vai ser incluído na soma. O que acontece aqui? Vai ser incluída a célula D4, a célula E4, a célula F4 e a célula G4, que fazem parte dessa linha no Excel. E aqui embaixo está dizendo para você, utilizado quando você deseja somar uma sequência de valores, seja numa linha ou coluna. Deve ser separado pelo sinal de dois pontos. Como utilizar a função média no Excel? A função média, assim como a função soma, também faz literalmente o que o nome já diz: tira a média de um intervalo de valores. Exemplo 1. Você vai colocar o sinal de igual para começar uma fórmula, vai botar o nome média com um acento, abre parênteses, vai incluir as células que você deseja que estejam no cálculo e fecha parênteses. Esse exemplo também, como o anterior, é utilizado quando você deseja digitar cada célula que fará parte do cálculo. O exemplo 2. Igual, média, com acento, abre parênteses, D4, dois pontos, G4, fecha parênteses. Lembrando, esses dois pontos vai fazer o símbolo de como se fosse, entre aspas, o até G4. Você vai tirar a média de D4 até G4. Vamos para o próximo slide. E a função se. Como utilizar a função se do Excel? A função se testa uma condição e retorna verdadeiro ou falso, de acordo com o resultado do teste lógico. Uma ação será tomada. Nesse exemplo aqui 1, a gente tem aqui o teste lógico. Você vai iniciar a fórmula com o igual, o nome da função que é se, o teste lógico, abre parênteses, o teste lógico é o seguinte: se o valor que estiver na célula E4 for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, porque eu já terminei esse primeiro requisito, aprovado, ou seja, a célula onde tem essa fórmula vai ter o preenchimento escrito aprovado. Se não, ponto e vírgula, né? Se não, o conteúdo vai estar escrito reprovado. Aqui em cima está, caso verdadeiro, faça isso. Caso seja falso, faça isso. Tá? Então, se por exemplo, na célula E4 tiver o valor 8, vai aparecer o aprovado, porque ele é maior ou igual a 7. Se tiver diferente disso,
vai ser reprovado. Vai estar escrito reprovado, tá? Nesse caso aqui é teste, em caso positivo, faça isso. Se não, faça aquilo. O exemplo 2, temos um exemplo um pouco mais complexo, que você pode encadear um teste que você vai fazer. Nesse caso aqui, um teste bem básico, é um pouco mais de complexidade, a gente vai ter que fazer em vídeos posteriores. Tem a função igual se, abre parênteses, o teste lógico, que vai até aqui, ponto e vírgula. Se for ok, esse teste lógico, ou seja, B5 ele for maior ou igual a 7, porém seja menor que 9, lembra daquele operador, né? Que nesse caso está fazendo e, ou seja, tem que atender essas duas condições, né? Ele vai preencher como B a célula onde está a fórmula. Se não, ponto e vírgula aqui, ele vai fazer um novo comando se aqui, um comando se encadeado. Se B5 for maior ou igual a 9, vai preencher como A a célula, se não, reprovado, ou seja, todo outro valor que seja diferente disso vai ser reprovado. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. E por último, como utilizar a função concatenar do Excel. A função concatenar vai permitir juntar valores de várias células diferentes em uma única célula. É útil, por exemplo, quando você tem uma coluna de uma planilha com o primeiro nome dos funcionários e outra coluna com o último nome dos funcionários, e você deseja juntar essas informações em uma única coluna. Exemplo, igual concatenar, que é o nome da fórmula, abre parênteses, A1, ou seja, pegue o valor de A1, ponto e vírgula, para atender o primeiro requisito. Aqui eu estou botando um sinal de espaço, vejam que tem um espaço aqui entre uma aspas e outra, e eu botei aspas porque eu quero informar para o Excel que é literalmente Excel, ponha um espaço nesse valor aqui que eu estou determinando. E aqui ponto e vírgula, e B1. Vai pegar o valor de A, vai incluir um espaço no meio e vai incluir o valor de B1. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos? Eu estou aqui com o meu bom e velho Windows executando numa máquina virtual Oracle, tá? Já em função do problema que eu tive para poder adaptar o meu Linux para utilizar o Excel, utilizar alguma outra ferramenta adicional para isso, e por isso nós vamos fazer nessa máquina virtual. Aqui temos um boletim escolar da escola George Washington, com o aluno Charles Darwin. Aqui temos o período, né, a média bimestral, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, e aqui temos totalizadores finais do aluno. E esse aqui é um boletim e temos as matérias aqui, pelo menos são as matérias que eu tive no período que eu estudei, que eu me lembre. E aqui temos as notas. Aqui eu já coloquei as fórmulas, você pode ver que se clicar em cada célula aqui, as fórmulas já vão estar preenchidas aqui. Porém, eu deixei aqui um outro quadro, que é exatamente igual a esse, para que possamos fazer esse exemplo aqui na prática, tá? Então, qual o valor que eu quero tratar aqui em pontos anuais? Eu quero tomar o cálculo de todos os pontos adquiridos em todos os bimestres em português do aluno Charles Darwin. Tá? Nesse caso aqui deu 30 pontos. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma fórmula igual, como eu quero fazer soma nesse caso aqui, vou botar aqui soma, abre parênteses, e o Excel já diz aqui, ó, qual o número que você quer, informa o número 1 que você quer calcular. Primeira célula, essa célula aqui, ó. Vocês vejam que eu cliquei em cima dela, já se destacou, apareceu aqui em cima, beleza. E eu vou botar aqui o sinal de ponto e vírgula, vou clicar aqui nessa outra célula, ponto e vírgula, clicar aqui na outra, ponto e vírgula. Agora, para fazer diferente, em vez de clicar, eu vou digitar, a célula é a E na linha 5. Então, eu vou digitar E5. E ele já ficou marcado aqui
Ou seja, todos esses valores vão fazer parte do meu cálculo. Eu vou fechar parênteses e dar um Enter. Ok, temos o valor correto aí. E a fórmula que ficou foi essa aqui. Igual soma, digitando os valores um a um. Na parte de baixo, eu vou fazer um teste um pouco diferente. Eu vou fazer conforme o exemplo de soma, o exemplo 2. Nós vamos botar aqui igual, soma, abre parênteses. A primeira célula aqui é a célula B6, porque eu estou na linha de baixo, tá, gente? Reparem, então eu estou na B6. Vou botar aqui B6. Como eu estou aqui em uma linha, uma sequência, e eu quero calcular daqui até aqui, o que eu vou fazer? Vou botar aquele sinal de 2 pontos e vou preencher a última célula desse intervalo, que é a célula E6. Eu vou fechar parênteses e vejam aí que deu o mesmo resultado que aqui. Para eu não ter que ficar digitando uma a uma célula, eu vou fazer o quê? Vou posicionar o cursor do mouse, esse que está mexendo aqui na tela, no canto inferior direito da célula. Ele está com uma cruz branca, ele vai ficar uma cruz preta, olha aí, magrinha. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e vou arrastar até embaixo. Então ele já vai adaptar a fórmula a todos as demais células para serem preenchidas. Podem ver que estão os mesmos valores aqui. Já na opção de média, o que vamos fazer aqui? Vamos botar lá o sinal de exemplo. Igual, média com acento, abre parênteses. Vou botar o primeiro valor aqui, que é a célula B5. 2 pontos, porque agora eu fiquei espertão. E vou botar aqui E5, que é o último valor que eu quero calcular. Fecha parênteses. E olha aí, temos a média do aluno conforme que está aqui. Eu vou botar o mouse aqui no canto inferior direito, clicar, segurar e arrastar. Pronto, bem mais prático. Nessa opção aqui, a situação, eu vou usar o exemplo de função C. Vou digitar aqui igual, para começar uma função, C, abre parênteses. O que eu quero fazer nessa função? Eu quero fazer o seguinte, olha, se o aluno ele tiver na média o valor entre 7,0, de 7,0 para cima, ele vai estar aprovado. Se não, ele vai estar reprovado. Então, o que eu vou fazer aqui? Se, onde tem a célula com o valor da média? Está aqui, na célula G5. Então, eu vou botar aqui G5 for maior ou igual a 7. Esse é o teste que eu vou fazer. Ponto e vírgula. Se der verdadeiro, eu vou preencher aqui, ó, abre aspas, aprovado. Fecha aspas, ponto e vírgula. Se não, né, depois do ponto e vírgula, eu vou botar reprovado. Se ele não atender esse requisito, ele vai estar descrito como reprovado. Ok? Lembre-se, gente, que eu estou colocando essas aspas aqui, porque quando eu coloco aspas no Excel, significa que eu quero que o Excel utilize essa informação literalmente como está dentro das aspas. Entenda como um texto e não como uma fórmula, cálculo ou outra coisa qualquer. Entenda como exatamente o que eu estou escrevendo, por mais que pareça um cálculo ou coisa do tipo, tá? Então, vou dar aqui Enter aqui e ó, o rapaz está aprovado aqui em português. Vou botar o mouse aqui no canto inferior direito e vou carregar até lá embaixo. E aí eu vou ter essas situações todinhas aí, né? Esses 3 exemplos. Como eu também combinei com vocês o exemplo de concatenar, porém eu não criei um exemplo aqui de referência, o que eu vou fazer aqui? Eu vou concatenar os valores dessas duas células. A aba de matérias,
a célula de matérias e a célula de situação, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou botar aqui embaixo mesmo, o exemplo está aqui. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar aqui igual, concatenar, abro parênteses, concatenar o que? Essa célula, ponto e vírgula. Agora eu vou botar aqui aspas para eu colocar um espaço, alguma coisa que o Excel entenda literalmente que eu queira que ele esteja na célula. Nesse caso aqui, eu vou botar aqui espaço, situação, dois pontos, espaço, aspas. E ponto e vírgula, porque eu terminei essa outra parte. E eu vou botar esse outro carinha aqui, que é a situação. Vou fechar aspas. Gente, esse teste está sendo ao vivo. Eu não sei se tem um erro aqui, porque eu estou fazendo o vídeo ao mesmo tempo, mas eu creio que não. Acho que vai dar certinho. Vamos lá? Olha aí que legal. Ele concatenou os valores, inclusive com valores que eu pus expressamente aqui, ó. Ele botou, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, português, situação, aprovado. Vou até botar aqui, ó, um tracinho para ficar mais bonitinho. Tracinho mais um espaço. Português, situação, aprovado. Olha que legal. E aí puxo lá para baixo, conforme anteriormente, e dá para utilizar, fica bem bacana aí o nosso exemplo. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, para poder facilitar a visualização. E aí temos os exemplos, pessoal. Aqui o exemplo de soma, média, função C, e aqui a função concatenar. Bem, pessoal, por hoje é só nesse vídeo. Espero que tenham gostado da aula. Caso tenham gostado, curtam, compartilhem, indiquem aos amigos. Podem consultar quando precisar. Podem pôr as suas dúvidas, suas dicas. E vamos estar aqui tentando sempre melhorar para que vocês possam ter uma compreensão do que estamos passando da melhor forma possível. Mais uma vez, obrigado por tudo. Meu nome é Robertson Azevedo. Espero que vocês possam assistir o próximo vídeo. Agradeço a atenção de todos. Tenham um excelente dia, tarde ou noite, de acordo com o período que vocês estejam visualizando o vídeo. Até logo!